Amados irmãos, a igreja prega para nós hoje, nos ensina que justamente para entrarmos no reino dos céus, nós devemos ter a veste nupcial, esta veste da graça. Em palavras simples, nós sabemos que quem vai entrar no céu é quem morre em estado de graça. Por isso que nós devemos rezar muito para que possamos morrer em estado de graça. Pedir a Deus uma boa morte. Porque entra no céu aquele que tem a veste nupcial. Por isso que nos exorta São Paulo hoje: revesti-vos do homem novo. O cristão ou batizado é aquele que procura viver no homem novo da graça, não no homem velho do pecado. Porque nós temos essas duas opções, se analisarmos as leituras de hoje: ou eu vivo o meu batismo no novo homem e encontro o céu, ou eu vivo no velho homem do pecado e infelizmente encontrarei a condenação eterna. Aqui não são palavras minhas, Nosso Senhor hoje no Evangelho fala das trevas exteriores. É claro que todos nós somos convidados para esse banquete, esta festa. Deus preparou desde toda a eternidade no céu um lugar para nós. O nosso trono está lá, o nosso lugar, a nossa alegria em vermos Deus face a face. Nós temos um lugar no céu. Mas para isso não basta só aceitar esse convite. Hoje nós ouvimos no Evangelho, aquele homem, ele foi convidado, ele aceitou o convite, ele estava lá na casa, participando da festa. Mas passou o rei e viu que ele não estava com a veste própria, nupcial da graça. Imagine uma pessoa chegar no seu tribunal, no seu juízo particular, e receber essa sentença: olha, você não tem a veste nupcial, você não morreu em estado de graça, você não vai ter o céu. Imagina o céu preparado para nós, essa festa, esse banquete eterno, e a pessoa perder tudo isso. Porque a maior tristeza do inferno é justamente isso, é a ausência de Deus. Aquela pessoa que sabe que ela foi criada para amar, para servir a Deus, para encontrar a eternidade, mas ela não seguiu o homem novo, não morreu em graça, e por isso não vai poder nunca ver Deus face a face. Talvez viveu nessa terra tão curta, tão pequena, e ainda depois poderia ver Deus face a face, mas ela nunca mais, eternamente, não é 100 anos, 200 anos, eternamente na ausência de Deus. Essa é a maior pena do inferno. Mas por isso que nós queremos viver na graça do homem novo. E para isso nós precisamos lutar, porque aquele homem estava lá dentro da festa, mas ele foi excluído, lançado nas trevas exteriores. E quantas pessoas talvez receberam o batismo, e às vezes até entram na igreja, mas não tem essa veste nupcial da graça. Jesus mostrou que não basta só aceitar o convite, não basta só entrar na igreja, é preciso lutar contra os pecados, para a gente ter essa veste nupcial. Principalmente contra o pecado grave, o pecado mortal. O que é o pecado mortal? O próprio nome já diz, mortal, ou seja, tira, rompe a minha aliança, a minha amizade, a minha união com Deus. E exclui a pessoa do reino dos céus. O pecado mortal é aquela pessoa que entra no campo do diabo e deixa o campo de Deus. Por isso que hoje São Paulo nos exorta, não dê lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo na sua vida. Porque existem essas duas opções, o campo do diabo e o campo de Deus. Por isso hoje é um exame de consciência, qual veste que eu tenho, qual campo que eu estou vivendo. Porque o pecado mortal, ele é o campo do diabo. Nós sabemos, e sempre é bom lembrar, que Jesus já venceu o demônio, ele já venceu o demônio. O demônio é limitado,
Mas ele é aquele, a gente faz sempre essa comparação, é aquele cão acorrentado, mas ele está ali. Se você entra no campo dele, chega muito perto, você vai ser mordido pelo demônio. E o pecado grave é justamente isso que acontece. Por isso que toda a nossa luta é para preservar a graça batismal, para lutar, para a gente não entrar nesse campo do demônio, que é o campo do pecado grave. E aí quando a pessoa insiste no pecado grave, nos vícios, Deus não quer a condenação daquela pessoa, mas aquela pessoa já fez a sua escolha, já se decidiu. É ela que vai se lançar nas trevas exteriores que fala nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante a gente acreditar nisso, porque no mundo de hoje as pessoas, às vezes católicas, eu não acredito mais nessa história do inferno, do demônio. Mas hoje, pelas leituras, a gente percebe, existe claramente o céu e o inferno, a condenação e a salvação. Por isso que é um dogma de fé para nós, né? O céu, mas também o inferno, faz parte da revelação de Deus para nós. E quantas pessoas brincam com isso? E não teria lógica. Imagine uma pessoa que fez o mal aqui na terra a vida inteira, que matou, que roubou, que violentou as mulheres, que fez tantas aberrações no mundo de hoje. Imagine a gente chegar lá no céu e encontrar essas pessoas todas lá brincando, sorrindo. Deus seria muito injusto. É claro que aqui eu não estou dizendo quem está no céu, quem está no inferno, porque isso só Deus sabe. Mas a teologia nos explica isso. Essas pessoas encontrarão a condenação, porque já se decidiram pelo pecado, pelo demônio. E por isso, mais uma vez, devemos fazer esse exercício de fé no inferno, na existência do demônio. Interessante notar na vida de Santa Faustina que morreu muito nova, morreu com 33 anos, mas ela teve uma visão do céu, do inferno e do purgatório. E na sua visão do inferno, depois ela dizia nos seus escritos, ela falava justamente o seguinte: percebi, no entanto, que o maior número de almas que estavam lá no inferno são aquelas almas que na terra não acreditaram no inferno. Elas não acreditavam no inferno, não acreditavam no demônio. Então tem mais alma lá. Essas almas, as maiores almas que estão lá, o maior número de almas são as almas que não acreditavam no inferno, não acreditavam no demônio. E aí, se o demônio não existe, se o pecado não existe, se a condenação não existe, o inferno, então pode fazer qualquer coisa, que está tudo certinho. Você faz qualquer coisa, todo mundo vai para o céu, tudo bonitinho, não precisa lutar contra o pecado. É uma teologia muito laxista, achar que o demônio e a condenação não existe. Por isso que Santa Faustina também pregava a misericórdia de Jesus. Por que ela pregava a misericórdia de Jesus? Justamente para essas pessoas que precisam, justamente porque existe o demônio e a condenação eterna. Se não existisse o demônio e a condenação eterna, então não precisa de misericórdia. Misericórdia para quem? Misericórdia por quê? Se não existe mais o demônio, se não existe o inferno. Jesus não teria vindo morrer na cruz para quê? Vir aqui e pregar misericórdia a Santa Faustina para quê? Se não existe o inferno e a condenação, se todo mundo vai para o céu. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Nós sabemos que existem esses dois caminhos. É o caminho do inferno e o caminho do céu. Por isso que a nossa meta é essa, a nossa intenção é essa: lutar pelo reino dos céus. Viver nesta terra no campo de Deus, não no campo do diabo. Não dê lugar ao diabo, nos exorta São Paulo hoje. Isso é importante para nós. Chegar lá no nosso tribunal com a nossa veste nupcial, a graça que nós recebemos no dia do nosso santo batismo. Então vamos, amados irmãos, pedir essa graça, a proteção, esse mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, que ela possa garantir para nós a nossa perseverança na nossa fé, e não perder a fé, nem no céu, nem no inferno.
porque nós temos o mal, nós temos a condenação, mas é claro, aquele que escolheu Jesus, escolheu a sua graça, vive em liberdade, vive em estado de graça, esse sim vai alcançar a vida eterna. Que Nossa Senhora possa nos conceder essa graça e que nós possamos pedir perdão a cada dia, todos os dias, talvez no nosso exame de consciência, na nossa oração particular, peçamos perdão a Deus. A misericórdia existe, mas são para essas pessoas pecadoras, que se arrependeram, que têm o coração arrependido. Aí sim nós vamos ter essa graça salvadora da misericórdia de Jesus, que Ele possa ter pena de nós, possamos sempre pedir perdão de nossos pecados, para que um dia possamos ter a nossa absolvição final. Amém.